Então, essa mudança foi muito radical, porque, na verdade, eu vim de um mundo totalmente diferente, né? Eu nasci num lar que não era um lar cristão, mas, ao mesmo tempo, o objetivo do meu pai naquele momento era, vendo que a gente tinha esse talento para a música, era fazer da gente artista. Então, desde os meus 6 anos de idade eu canto, a partir dos 8 eu comecei a aprender a tocar violão, contrabaixo, guitarra e por aí vai. Mas o foco era esse, fazer artista. Mas, como eu disse para vocês, não veio de um lar cristão, então era bem diferente, a estrutura familiar, tudo que a gente vivia. Mas como o foco, o objetivo era esse, por esse lado foi bom, porque a gente foi disciplinado a ter que estudar muito, a ter que se dedicar muito. Então eu já acordava tendo que estar estudando, cantando, ensaiando. E aí tinha um período da escola e depois voltava e a gente ia dormir cantando e tocando. Era então, o dia inteiro fazendo isso. Era uma disciplina muito grande nesse sentido. Mas foi bom para mim. Isso, e seu pai cobrava bastante isso. Muito, era muita cobrança. E por esse lado foi bom, porque a música ela me ajudou muito, né? Eu consegui manter financeiramente, a princípio, a nossa família com a música, né? Dando aula particular nos colégios. Então foi muito importante essa parte, né, da música na minha vida. Mas aí eu chego na igreja em 1999 e aí a gente vê uma outra realidade. Sim. Que a música ela é usada de forma diferente no contexto igreja, naquilo que é eclesiástico, né? Então é totalmente diferente. A música ela é usada como um instrumento para adorar a Deus, para levar as pessoas a buscar a presença de Deus. Então aí a gente tem que entender todo esse lado, né? Então aí... Mas, assim, como que foi a descoberta do talento? Tipo assim, que momento teu pai olhou pra você e falou assim, olha, tem um talento aqui e com seus irmãos, como que foi isso? Eu me lembro como se fosse hoje, esse dia, esse momento. Foi uma coisa muito simples, mas eu consigo me lembrar assim exatamente. Foi um dia, eu estava ali na cozinha da nossa casa, eu tinha 6 anos de idade, e naquela época era rádio, né, gente? Aquele radinho ali, tocando uma música, e eu comecei a cantar junto com a música que estava tocando, e meu pai parou para ouvir. E ele percebeu que meu pai não tinha educação musical, mas ele percebeu que estava bom. Entendi. Tinha um senso estético chamou a atenção ali. dele. E ele olhou para mim e falou, você vai ser um cantor. Você vai começar a cantar, e nós vamos ensaiar, e você vai fazer show. Porque a princípio começou comigo. E aí o meu irmão estava ali perto, o Júnior, e falou, vocês vão fazer uma dupla. Peraí, eu acho que se esse consegue, esse esse aqui também canta. Esse aqui canta também. Cara, começou desse jeito e as coisas começaram a acontecer mesmo. E foi muito rápido, assim? Muito tipo, rápido. A gente começou a ensaiar, assim, tipo... Da noite pro dia, a gente tem uma dupla agora. Ele começou a vão colocar a começar a ensaiar gente aí. tudo quanto é coisa que tinha, de evento. Você consegue lembrar da música que tava tocando no rádio? Isso ou também não? é muito, né, gente? Aí você tá também... Seria legal, né? Se lembrasse. Eu gosto daquela história do professor de violão. Como que é que... Essa história, ele cara, pediu pra você fazer um... Não, essa história dá muito aí eu dó, já tava cara. no momento da minha aula, né? Eu tava já fazendo aula de violão, cara. E eu lembro como se fosse hoje a música que ele queria que eu tirasse. Era o Tico-Tico no Fubá. E é uma música complicadinha, né? E ele falou, olha, se você tirar essa música bonitinho, certinho, semana que vem, você vai me mostrar e depois eu vou te trazer um presente. E, cara, eu fiquei aquela semana... Gente, eu me lembro que naquele tempo não tinha um gravador, chamava Nacional. Você punha, gravava, eu ficava ali gravando. E eu tirei a música, né? E no dia que ele chegou, eu mostrei pra ele, todo feliz e tal. Aí ele falou, então, vou te trazer um presente. Na outra semana, o cara desapareceu. O cara sumiu. O professor sumiu. Não sei o que aconteceu, né? Eu era criança, não sei o que houve com aquele cara. Mas... foi bem marcante isso. É, porque dali você foi... Aí eu tive que... aprender sozinho. Aí eu fui pra cima, né? Você tinha quantos anos? 8? 8 anos. O cara desapareceu, pensei. Eu Eu sempre adorei essa história, porque eu ficava pensando o paradeiro desse cara. O que aconteceu, Tipo né? assim, olha, se você é esse cara, se favor, você lembra traz o do presente, Lud, cara. ele aguarda esse presente. Ele aprendeu várias músicas. Por favor. Pensa, você com 8 anos de idade, cara, vai chegar
o presente, né? Cara, Pô, que uma judiação, dedicação. velho. A lei da recompensa, né? Mas aí o violão foi o primeiro instrumento. Primeiro instrumento, depois eu fui pra guitarra, contrabaixo, e aí depois teclado, viola, e por aí vai. Foi embora. É porque o que eu percebo assim, né? Você tem ouvido absoluto. Então, a hora que você identifica ali, qualquer instrumento, daí é questão de tempo, assim, né? Não é... Você vê que quando a gente é criança, a gente não percebe isso, mas ou a gente não tem intencionalidade nisso. Mas eu me lembro de eu estar, às vezes, andando no carro quando criança, eu ficava prestando atenção no barulho do motor, cara. Eu falava, cara, tá em tal nota, agora, ó, conforme acelerando, agora tá nessa nota, porque não é só no instrumento musical, muitas coisas emitem sons, né? Então, às vezes, o barulho do ventilador, aí eu falei, cara, olha só, eu consigo Isso é coisa de perceber doido. as notas musicais. E é muito legal isso, porque para afinação fica muito mais fácil, né? Nossa, Então eu consigo, a gente costuma dizer assim, o fulano toca de ouvido, né? Então eu consigo acompanhar pelo ouvido. Então mesmo que eu não saiba a música, eu consigo ir acompanhando assim. E isso é doido porque, tipo assim... Tipo... não tem como falar que não é um ato da providência de Deus, né? Porque tava em você... Sim. E não foi uma coisa assim, que nem se seu pai fosse músico, né? Sim. Se tivesse alguém na família que fosse, você já meio que espera, procura, né? Mas não. Já saber tipo até assim, por onde começar. Né? tinha tudo isso dentro de você, né? Toda essa capacidade, esse potencial. E foi uma percepção, assim, sabe? Num dia comum na Num dia cozinha. comum, tocando rádio. Isso mostra o quanto é importante a gente estar atento aos detalhes, né? Sim. Porque foi num detalhe, assim, né? É interessante isso, porque não foram coisas que me ensinaram, por a gente falou da aula de música, era uma coisa que já estava ali. Legal falar sobre isso, porque é algo de Deus mesmo. Né? Não tem como falar que não foi. É algo de Deus. Hoje eu percebo isso, né? E aí na chegada na igreja, na fé, no novo nascimento, aí eu percebi o propósito. Isso que é interessante, porque até então a gente via ali, né, O talento. o talento e tal. Aí depois eu comecei a entender o propósito, cara. Pô, tinha um propósito nisso. Né? Eu poderia usar esse talento para a glória de Deus, para servir a Deus. E aí foi muito especial. Eu falei, nossa, cara, olha que legal isso. Tem algo que Deus colocou sobre a minha vida que eu posso entregar para Ele, servir a Ele e para a glória dele. Então essa mudança foi muito legal para mim. No nosso último episódio, a gente falou bastante sobre entregar uma vitória, né? E que a gente comentou, inclusive, foi um ensinamento que você trouxe pra gente. E foi uma coisa que você viveu, né? Você estabeleceu sua carreira musical. Sim. E aí vocês chegaram a um ponto alto, né? Isso. Na década de 90 a gente participou de um movimento sertanejo que eu acho que foi um dos primeiros. Né? Dessa parte meio universitária. Assim, né? Esse sertanejo universitário acho que foi um dos primeiros. Eu acho que começou ali. E a gente já estava numa gravadora muito forte, que era uma multinacional. E essa gravadora, ela estava ali nesse trabalho, que era uma coletânea de algumas duplas desse movimento sertanejo. E a gente conseguiu ganhar um disco de ouro. Isso na década de 90. Eu já estava bem estabelecido, fazendo muitos shows, muitos eventos, uma equipe bem grande. Então, tudo que um artista, vamos dizer assim, quer, estava acontecendo. Sim. Né? Então, tava em ascensão, tava né? em ascensão. E era o disco de ouro real, né? Não é quantas cópias eram? Na época, com 100 mil cópias, você já tinha disco de ouro. 100 mil Mas cópias. a gente vendeu 300 mil. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Então a gente tá falando da década de 90. Gente. Então a gente tá falando, tipo assim... Foi muito próximo do Platina, né? Platina é o quê? 500 mil acho que cópias? 500 mil. Era, não sei, né? eu acho que agora diminuiu. Hoje em dia é muito mais Mas fácil. Porque... Mas, Tipo, as plataformas né, levam muito mais, né? Levam muito mais. Aí, de repente, você vive ali a salvação, o novo nascimento. Você entende que sobre Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Você entende que você precisa dessa salvação.
para que você possa ter vida eterna que está em Cristo. E também, eu sempre falo isso, quando Cristo te alcança, ele também revela o seu propósito. E aí eu percebi que o meu propósito era outro. Mas como que foi chegar nesse... Porque você teve a revelação disso, do propósito, mas você olhar para uma carreira que... Consolidando, você está consolidando, está em ascensão. ascensão, ou seja, se eu colocar mais tempo nisso, se eu investir mais nisso, vai dar um resultado ainda melhor. É o sonho da minha família, tá todo mundo envolvido. Sou novo, você era muito novo ainda, né? Você tinha Tava com- 18 anos, 19? Não, no momento da conversão eu estava com 20 anos. 20 anos. 20 anos. E assim, você olhar para isso e falar assim, ok, eu vou abandonar isso agora. Como que foi? Teve um momento assim crucial de decisão? Tipo, não, a partir Teve. de hoje chega, eu não quero mais? Teve, e assim, foi bem desafiador. Foi bem desafiador. E muito interessante dizer que não houve uma influência de ninguém falando comigo sobre isso. Foi uma coisa muito interna entre eu e Deus. Eu comecei a perceber que aquilo que eu estava fazendo não fazia mais sentido. Não tinha mais sentido. Que Deus tinha algo diferente para a minha história. E ao ponto, foi tão forte, veio uma convicção tão grande de Deus, que eu tive a coragem de deixar aquilo, mesmo que financeiramente era o meu recurso, era a nossa firmeza financeira, deixar tudo aquilo para viver algo que era desconhecido. Desconhecido. Né? É tipo quando Deus chama Abraão, né? Era Abrão, né? Gênesis 12, sai da tua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, vai para um lugar que eu te mostrarei. Interessante porque Abraão, ele não sabia o lugar que ele ia chegar, né? Porque Deus não mostrou. Deus fala para ele, um lugar que eu te mostrarei. Mas ele já sabia o lugar que ele tinha que sair. Então, acho que é aí que está a chave de tudo. Você saber qual é o propósito de Deus. Não é você ter a certeza de onde você vai chegar, mas é você ter a certeza de onde você tem que sair. Sim, então, eu não tinha certeza do que ia acontecer tomando aquela decisão. Não sabia onde Deus ia me levar, as lutas que eu ia passar, qual como era o próximo passei, passo, os desafios. Né? Passamos muitas coisas, né? Mas eu já sabia, eu já tinha convicção daquilo que eu tinha que deixar. E como que sua família recebeu isso? Foi muito difícil, né? Até pro meu irmão, na época, o Júnior, e as pessoas estavam, meu pai. Porque, pensa, para mim fazia sentido, para eles não. Era uma coisa entre eu e Deus. Então, a princípio, foi bem difícil. Mas é como eu sempre falo, né? Quando Deus te fala algo, você que tem a responsabilidade de crer no que Deus está falando, não as pessoas. É verdade. E aí quando você faz, né, e aquilo começa a acontecer, aí depois vai fazer sentido para as pessoas. Começou a fazer sentido para eles, tanto que eles hoje também estão servindo a Deus. Então, naquele momento fazia sentido para mim, né? Mas para eles não. Então foi bem desafiador. E até o início, né, dessa mudança foi difícil, porque eu tive que começar novamente e começar dando aula de música,